Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Podpah do Demi. E o tema de hoje é o poder do perdão. Afinal, é mais fácil pedir perdão ou perdoar alguém por algo que tenham feito para você? Acredito que seja certo dizer que os dois são muito difíceis. As duas situações nos tiram da nossa zona de conforto. Na semana passada, a gente falou sobre que errar é humano. Acredito que a gente tenha entendido que realmente errar é humano. E se errar é humano, os erros que já aconteceram, outros continuarão acontecendo. E se os erros vão continuar acontecendo, alguém vai ter que pedir perdão e alguém vai ter que perdoar. Gostaria de trazer vocês hoje para esse ponto de reflexão, para que novamente juntos nós possamos entender não só a importância, mas os benefícios que a gente pode obter desses dois gestos. Pedir perdão é diferente de pedir desculpa. Pedir desculpa é um negócio muito simples, muitas das vezes até automático. E quando eu digo que é simples, inclusive na minha opinião, ele deveria ser usado somente para coisas mais simples. Esbarrei em você, desculpa. Você me pediu um favor, eu não te retribuí, esqueci, me desculpa. Coisas mais simples. Te magoei, te chateei, cometi um erro que te trouxe um dano, um prejuízo. Na minha opinião, só desculpa não deveria ser o suficiente. A gente deveria ter a humildade de pedir perdão. De ir até aquela pessoa e dizer para ela: Fulano, me perdoe. Eu errei. Quando você pede perdão, você consegue desenvolver alguns sentimentos dentro de você que são muito positivos para o seu crescimento como ser humano e como pessoa, como profissional, como pai, como mãe, irmão, ou seja, como ser humano por um todo. Você tira o orgulho da frente, você coloca a humildade, você reconhece o seu erro e lembra quando a gente falou de erro lá atrás? Que a gente precisa reconhecer o erro para que a gente possa entendê-lo e mais, corrigi-lo. Naquele momento que você pede perdão, é óbvio que você está se submetendo àquela pessoa a qual você está pedindo perdão. Isso é difícil. Isso requer menos orgulho, mais humildade. Requer um nível de maturidade de você para com você mesmo, aonde você tenha segurança de entender que pedir perdão para o outro não vai te diminuir a ponto de você não ser ninguém, mas vai te diminuir naquele momento, naquela circunstância, mas que com esse sentimento de humildade, de hombridade, vai te fazer crescer lá na frente. Porque você reconheceu o teu erro. Você se conectou com aquela pessoa a qual você chateou, você magoou, você errou. Mas você se conectou também com a possibilidade de ser maior com você mesmo. Ah, mas eu não vou pedir perdão porque aquela pessoa não vai me perdoar. Não importa, não é sobre ela, é sobre você. É sobre você. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui, inclusive, deixar uma dica para vocês na questão de se pedir desculpa. Eu já estava me esquecendo. Se você está pedindo desculpa demais, porque desculpa é automático, né? Toda hora você pede desculpa para alguém, reveja aquilo que você está fazendo, reveja o teu relacionamento, reveja aquilo que você realmente quer com um propósito de você para aquela pessoa, a nível de relação. Não importa qual seja, se é de amigo, de irmão, de pai, de esposo, de esposa, não importa. Se é profissional, se você está pedindo muita desculpa é porque você tem errado constantemente, aí são duas coisas que você precisa entender. Uma, ou você não está entendendo onde está errando para que possa corrigir, ou você não tem interesse nenhum de melhorar e de realmente fazer o correto com relação às atitudes que você tem com aquela pessoa. E aí você precisa rever
porque você não está prejudicando ninguém a não ser você mesmo. Então fica essa dica que eu não gostaria de deixar para trás. Se tratando de pedir perdão, é extremamente importante que você consiga entender sim que você errou, só que você consiga quebrar a barreira de ir até aquela pessoa e pedir perdão quando se for necessário. Pedir perdão não é para qualquer um. Pedir perdão é para aquele que realmente quer se conectar consigo mesmo no seu crescimento espiritual e como pessoa. Independente das crenças, Deus deixou para nós, através do seu Filho, que veio aqui na Terra para nos perdoar, que o perdão é o elo entre você deixar de ser aquela pessoa que errou com aquele erro para ser uma nova pessoa aonde está buscando um arrependimento para que seja melhor naquilo que você pretende ser. Então, se você não pede perdão, dá a entender que você não quer ser melhor daquilo que você está sendo naquele momento a qual cometeu um determinado erro. E não importa o nível do erro que você cometeu. Se você chateou a pessoa no teu entendimento de maneira simples ou mais complexa, perdão é sempre um pedido de perdão. Do outro lado, e na minha opinião, e eu li uma pesquisa onde se entrevistaram algumas pessoas perguntando o que era mais difícil. E mais de 80% das pessoas responderam dizendo que o mais difícil é perdoar. Se eu fosse responder essa pesquisa, eu, na minha concepção, conhecendo as minhas características, os meus valores e o meu perfil, também responderia que perdoar é mais difícil do que pedir perdão. Os dois são difíceis. Mas perdoar alguém depois que erram com você, independente do nível do erro, e aí, gente, nós podemos navegar a título de erro, desde, às vezes, uma falta de educação que relativamente nos chateia, mas não é assim uma coisa, um fim do mundo, como até alguém que venha te trair, ou venha tirar a vida de um ente querido seu, ou que venha te fazer realmente perder algo importante que você tenha na sua vida, te trazer um prejuízo, inclusive na maioria das vezes de maneira maldosa, porque o erro acontece sem querer ou às vezes porque a pessoa realmente foi maldosa. Erro é erro. Errou, errou. Um vai ter que pedir perdão e o outro vai ter que exercer a função de perdoar. Exercer a função de perdoar é um dom. É um dom. Não é para qualquer um. Mas por que eu trouxe esse ponto de reflexão aqui? Porque eu entendo, no meu ponto de vista, que perdoar é extremamente importante. E é para esse ponto que agora eu quero chamar a atenção de vocês. Por que é importante? Porque, primeira coisa, quando você não perdoa, você acumula dentro do seu coração sentimentos ruins, mágoa, rancor, raiva, ressentimento, ódio. Sentimentos esses que não vai fazer mal para a pessoa que errou. Em alguns momentos, a pessoa que errou, ela tá pouco se importando contigo. Ou não, às vezes ela pediu perdão. Esses sentimentos vão fazer mal para você e para a sua saúde. Você precisa entender isso. Então, assim como pedir perdão não é sobre quem vai te perdoar, perdoar também não é sobre quem pediu perdão. Até porque eu preciso dizer para vocês que nós devemos perdoar as pessoas que mesmo assim não nos pediram perdão. O nosso perdão a determinada pessoa, a determinado erro, não depende do pedido de perdão daquela pessoa. Por quê? Porque o perdão, quando você exerce, ele liberta você e não o outro.
De uma maneira geral, o perdão vai libertar o outro, sim. Eu acredito nisso. Vamos supor, dois irmãos. Um chateou o outro de uma maneira muito forte e eles precisam morar na mesma casa e aquele clima fica realmente pesado e em alguns momentos eles até perdem a amizade. Quando um decide pedir perdão e o outro decide perdoar, os dois estão libertos. Mas agora eu estou falando de quem realmente vai exercer a função de perdoar. E quando você perdoa, você se liberta, independente do outro. Você se liberta desses sentimentos ruins que eu falei atrás e você se liberta para estar livre, para continuar caminhando. Perceba, se você tem algum rancor dentro do seu coração sobre qualquer pessoa, você está travado, você está estagnado em muitos pontos da sua vida que precisam caminhar e que não conseguem progredir porque você está travado na dificuldade do seu perdoar. Você está travado no rancor, você está travado na mágoa, você está travado naquele sentimento de raiva. Mas eu quero justiça, eu quero que ele pague por que ele fez, porque o mundo dá volta, porque enquanto eu não ver ele chorando também, eu não vou sossegar. Ele me magoou. Gente, tudo isso é legítimo, tudo isso é verdadeiro. Tudo isso é verdadeiro. Mas o que há de vir para a vida de quem te magoou não depende de você. Não depende da tua mágoa, não depende da sua falta de perdão, inclusive não depende muitas das vezes nem do seu perdão. O fato de você perdoar não significa que aquela pessoa vai conseguir também fazer com que o erro dela diminua ou aumente, ou ela consiga refletir. Não é disso que nós estamos falando aqui. O seu perdão é primeiramente para você. Se você tem algum rancor de alguém nesse momento, eu te convido a parar para pensar um pouquinho e perdoar aquela pessoa que te magoou. Eu acredito que todos nós, em algum momento, somos magoados por alguém, ou porque aquela pessoa realmente cometeu um erro, ou porque a gente colocou sobre determinada pessoa uma expectativa muito grande, uma confiança muito grande, não importa qual seja o motivo. Se o sentimento de mágoa sobre um erro cometido por uma pessoa entrou no seu coração, comece a exercer, a trabalhar a possibilidade de você perdoar. Perdoar não significa esquecer. Aquela situação vai estar ali na sua cabeça, vai estar guardada ali de alguma forma. Perdoar significa você continuar vivendo de uma maneira mais leve. Significa você se libertar para próximos estágios na sua vida que estão travados com aquele sentimento ruim que você está guardando, ou aqueles sentimentos ruins que você está guardando, que está te travando, que está te deixando doente, que está gerando aquele sentimento dentro aquela angústia dentro de você. Dados médicos, e aí não sou eu que estou falando, foi a medicina. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Depressão, Alzheimer, são doenças que estão muito conectadas com o sentimento que a gente tem. Com todas aquelas coisas que a gente libera, aquelas enzimas que o nosso corpo libera quando a gente está triste, magoado, se remoendo por dentro. Se liberta disso. Tira isso da frente de uma vez por toda. E você vai perceber que você vai ficar muito mais leve e livre para poder continuar a caminhar dentro dos teus sonhos. O poder que o perdão tem é te libertar. É libertador. Acredite nisso. Exerça isso. Aposte nisso e você vai ver que a sua vida vai muito mais além do que aquilo que você imaginou. Inclusive você vai recuperar sonhos que você já tenha perdido. Eu espero poder ter deixado um ponto de reflexão importante para todos nós. Muito obrigado e até a próxima, galera. Um forte abraço para todos vocês.